Fala galera, tudo bem com vocês, pessoal? Dando início ao nosso terceiro bimestre, nós vamos falar um pouquinho sobre o basquetebol, galera. Vamos falar um pouquinho sobre a sua história, sobre as suas regras, tá? O nosso tema do nosso primeiro bimestre, do nosso terceiro bimestre, pessoal, desculpa, é esportes de invasão e esportes de marca. Tema muito bacana, pessoal, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês então sobre o basquete, sobre a história do basquete, sobre as regras básicas, legal? Então o basquetebol ou simplesmente o basquete, pessoal, é um esporte coletivo praticado entre duas equipes. Ele é jogado com uma bola, onde o objetivo é acertá-la no cesto fixo, que está localizado nas extremidades da quadra. Atualmente, o basquetebol, pessoal, é um dos jogos olímpicos mais populares no mundo, galera. Nas escolas, é um dos esportes mais praticados nas aulas de educação física. O termo basquetebol vem da língua inglesa, onde o basquete significa cesto e o ball, bola. Portanto, no inglês é basketball, tá? Origem e história. A gente está vendo aí na nossa telinha o professor de educação física canadense James Naismith, que nasceu em 1861 e morreu em 1940. Ele foi o criador do basquete e ele criou o basquete em 1891. O bacana é que ele também era um professor de educação física. Na época, ele trabalhava na Associação Cristã de Moços de Springfield, na cidade de Springfield, em Massachusetts, nos Estados Unidos, tá? O esporte ele surgiu como uma alternativa ao inverno rigoroso da região, em detrimento dos outros esportes que eram praticados ao ar livre, né, como o beisebol e futebol. Então, como o inverno lá nessa região é muito rigoroso, galera, o professor James Naismith teve essa função, essa honra aí de ter que criar um esporte onde não precisasse ser feito ao ar livre, né? E com isso ele cria o basquetebol em opção ao beisebol e o futebol, que eram esportes muito praticados naquela época, tá? Além disso, a ideia original era criar um esporte que fosse menos violento que o futebol americano, né? Que era e é o esporte mais difundido lá nos Estados Unidos. Aliado a isso também, o professor criador pretendia integrar os alunos nas aulas de educação física e estimular a coletividade dos grupos, né? Então ele queria fazer essa união das pessoas, fazer com que mais pessoas praticassem esse esporte, o basquetebol, tá? O primeiro jogo oficial de basquete, pessoal, ele foi disputado em 1892 e teve uma plateia aproximada de 200 pessoas, poucas pessoas, né, galera? Nesse mesmo ano, as mulheres começaram a praticar essa modalidade. Já a primeira partida feminina ocorreu apenas em 1896, tá? Então demorou um tempinho, né, pessoal, para as mulheres poderem ter a sua primeira partida oficial, 5 anos. A modalidade feminina ela foi inserida pela professora de educação física Senda Berenson. Ela foi também em 1896 que o esporte chega ao Brasil, trazido pelo norte-americano Augusto Lewis. É curioso notar que no início o basquete era praticado com uma bola semelhante à bola de futebol, pessoal. Somente em 1984 que a bola de basquete, tal como a gente conhece hoje, foi desenvolvida por uma empresa lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, ocorreram várias transformações no esporte para que chegasse onde o basquete chegou, né? Então, o professor James Naismith, ele teve que chegar, observar muito bem o que estava acontecendo lá na época, no lugar onde ele trabalhava, lá na ACM, Associação Cristã de Moços, tá? Então, ele parou, pensou, organizou as ideias dele e ele viu que lá nos Estados Unidos, devido a esse inverno muito rigoroso, ele não poderia criar um outro esporte que fosse feito ao ar livre. Então, o diretor da ACM pede para ele para criar esse esporte diferenciado. Falou assim, ó, você tem que criar um esporte que seja menos violento, que possa ser praticado por várias pessoas, sem distinção de idade, de sexo, onde todos possam praticar e que tenham regras bastante simples, que seja fácil de ser praticado, tá? E com isso ele foi lá estudar,
foi organizar as ideias dele foi quando ele cria o basquetebol. Basquetebol com regras simples e com materiais simples de serem usados, tá? Nesse momento, representa uma grande conquista a disseminação do esporte, né, pelo mundo. Hoje, cerca de 200 países são filiados à FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete, pessoal. Essa organização ela foi fundada em 1932 e ela é responsável por organizar os eventos relacionados com basquete em nível mundial, pessoal. Então, como vocês podem ver, pessoal, quando e como surgiu o basquete? Então, como eu falei para vocês, o basquete surge em 1891. O diretor da ACM de Springfield buscava um esporte para ser praticado em um local fechado durante o inverno. Esse novo esporte deveria ser atraente e dinâmico para alcançar um grande número de alunos. Legal, né, pessoal? E é assim que vai sendo criado o... Então, como eu havia falado para vocês, onde surgiu o basquete? Ele surge lá na ACM de Springfield, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Quem foi o seu criador, pessoal? Aí está a foto do nosso querido professor James Naismith, canadense, que foi o responsável pela criação do basquete. Ele era canadense e tinha ido lecionar em Springfield. Ele faleceu em 28 de novembro de 1939. E como que ele criou, como o James Naismith cria o basquete? Ele procura um esporte que seja coletivo, que fosse atraente para as pessoas, né? Facilmente adaptável, então as suas regras eram de fácil adaptação de acordo com as pessoas, de acordo com o ambiente, com o espaço que eles tinham, tá? Que fosse um exercício completo, né? Bastante cardiorrespiratório, bastante corrida, bastante deslocamentos, tá? E que não fosse violento, né? A ideia do James Naismith era que diminuísse a violência, o impacto entre as pessoas, né? Bem legal, né? Desculpa aí, tá aparecendo mensagem. Então aqui, pessoal, a gente pode ver o livro onde foram registradas as primeiras regras do basquetebol, escritas pelo professor James Naismith. Ele escreve 13 regras desse novo esporte e fixou num quadro de avisos para que todos pudessem ver. Essas regras foram utilizadas por 50 anos, pessoal, até elas serem atualizadas. O drible, que é o quicar da bola, não era permitido nas regras originais do basquete. Essas regras elas foram leiloadas por 4,3 milhões de dólares em 2010. Então é interessante que uma das regras básicas do basquete hoje em dia é o quicar, que é o drible, né, que a gente chama no basquete de quicar a bola, que é o drible, não era permitido no início do basquete, pessoal. Interessante isso daí, né? A gente tá vendo aí, galera, ó, a primeira cesta é a primeira bola de basquete. Naismith resolveu usar a bola de futebol por seu tamanho ser maior, né? A primeira cesta de basquete era um cesto usado para colher pêssegos. O cesto de pêssego não era vazado. Sempre que alguém acertava a bola na cesta, alguém pegava uma escada e retirava a bola do cesto. Então essa história aí, se eu não estou enganado, eu contei para vocês, galera, que era o seguinte: o professor James Naismith viu que ali naquela região haviam várias plantações de pêssegos e haviam esses cestos aí que eram usados na colheita dos pêssegos. O que ele fez? Ele deu uma olhada, analisou, observou e pendurou um cesto de cada lado da quadra e usou a bola de futebol para que fosse uma bola usada na prática do basquete. Só que, por incrível, né, pessoal, que pareça, ele não teve a ideia de abrir o cesto no fundo. Então, cada vez que um time arremessava e acertava essa bola no cesto, alguém tinha que ir lá pegar uma escada, subir e retirar a bola do cesto. Então, sempre nas quadras que eram praticados o basquete, tinha além dos cestos, né, das coisas básicas de se praticar o esporte, havia uma escada também para retirar a bola de dentro do cesto, pessoal. Interessante essa história, né? A primeira partida, como eu falei para vocês, pessoal, ela ocorreu em 21 de dezembro de 1891. Cada equipe tinha 9 jogadores e a partida foi disputada em 2 tempos de 15 minutos.
O placar final foi de apenas 1-0. O único ponto da partida foi marcada por William R. Chase, que é esse que está na nossa foto aí, pessoal. Bacana, né? Hoje em dia o basquete acaba com 130, 120 pontos. Na primeira partida de basquetebol foi apenas de 1-0, galera. Aqui, ó, vocês podem ver uma foto de como que era a quadra lá de basquete com o cesto pendurado em cima da porta ali na quadra, ó. Aqui a gente tem um relato do professor James Naismith falando sobre como ele viu o cesto, como ele teve essa ideia. Então eu vou ler aqui para vocês. Quando o Sr. Stubbins, que era o diretor da ACM na época, trouxe as cestas de pêssego para o ginásio, eu as peguei e as fixei a 3 metros do solo, uma em cada lado da quadra. Eu coloquei as 13 regras no quadro de avisos, segurei uma bola de futebol e aguardei a chegada da turma. Eles não ficaram muito animados, mas seguiram minhas orientações. Coloquei a bola em jogo e tentei manter as regras. A maioria das faltas foram por correr com a bola. Foi início do primeiro jogo de basquetebol. Bacana, né, pessoal? Que teve pelo menos a colaboração das pessoas ali, da turminha deles lá, para poder ter a primeira partida de basquetebol. Apesar de ser uma coisa que não era conhecida, eles tiveram a mente aberta para ir lá e tentar fazer esse esporte novo, né? E graças a essa turminha dele, do professor James Naismith, nós temos um esporte que é tão maravilhoso quanto o basquete hoje em dia, né, pessoal? Eu tenho aqui algumas curiosidades sobre a história do basquete, pessoal, que é: após uma cesta, o jogo era reiniciado no meio da quadra. Como as regras mudaram, né, depois de 50 anos, a gente sabe que hoje em dia, quando uma equipe marca a cesta, começa-se a jogada próxima abaixo da linha da cesta. E antigamente não, começava-se sempre no meio da quadra, tá? Dando oportunidade para os dois times poderem pegar essa bola, tá? James Naismith está no Hall da Fama do basquetebol, o The Naismith Memorial Basket Hall da Fama, localizado em Springfield, Massachusetts, lá nos Estados Unidos. É esse prédio lindo que a gente está vendo aí, pessoal. Naismith tinha como filosofia que o basquete não era para ser treinado, apenas para ser jogado. Se ele visse hoje como é o basquete, né, acredito que ele ia ficar bastante orgulhoso de como esse esporte que ele criou foi difundido e foi um esporte tão bacana para nós, né, pessoal? Aqui um pouquinho falando sobre a história do basquete nos Jogos Olímpicos. Em 1904, o basquetebol participou dos Jogos Olímpicos como um esporte de demonstração. O que é um esporte de demonstração, professor? O esporte de demonstração, ele entra para as pessoas verem como é esse esporte. Ele não é um esporte olímpico ainda, mas as pessoas vão lá para ver, para presenciar, para ver se apreciam essa prática, para que haja um estudo e que num momento posterior esse esporte venha a ser um esporte olímpico. Em 1936, o basquete era oficialmente um esporte olímpico nos Jogos de Berlim. Então vocês veem, ó, ele em 1904 ele entra como um esporte de demonstração. Somente após 36 anos, pessoal, ele entra oficialmente como um esporte olímpico. James Naismith foi levado a Berlim, lançou a bola no início do primeiro jogo olímpico de basquetebol e participou da cerimônia de entrega das medalhas. Que bacana, né, pessoal? Que honra foi para o professor James Naismith poder ver que uma criação dele se tornou um esporte olímpico e ele pôde ir lá e jogar a bola na primeira partida olímpica dos Jogos do basquetebol, né? Que legal. Falando um pouquinho agora do basquete no Brasil, ele chega em 1986, o basquete chegou ao Brasil. O missionário americano Augusto F. Shaw trouxe o basquete para o Mackenzie College. Pessoal, aqui é 1886, tá? Por favor. No Mackenzie College em São Paulo. Oscar Thompson trouxe o basquete para a Escola Normal da Praça. O basquete também começou a ser praticado nas ACMs, são a Associação Cristã de Moços, que foi o mesmo clube onde James Naismith criou o basquete. História bacana do basquetebol, né, pessoal? É o primeiro esporte que a gente vai estar falando aí sobre os esportes de marca e esporte de invasão, tá? Eu vou deixar para vocês aí, ó, para vocês responderem
as 3 questões na página 3 da apostila, você conhece o esporte ilustrado na imagem? Qual relação ele estabelece com algum outro esporte que você conhece? De que forma podemos relacioná-lo com o tema das práticas corporais e valores? Então, galera, eu vou mostrar a apostila aqui para vocês, ó. Então, a gente tem essa imagem aqui. Que esporte que é esse, hein, pessoal? Esse daqui é um esporte que está relacionado ao atletismo, pessoal, tá? Esse esporte aqui é o arremesso de martelo, tá? Então agora a gente conhece esse esporte. É o arremesso de martelo, tá? Na questão número 2, que relação ele estabelece com algum outro esporte que você conhece? A gente pode colocar um incremento dos materiais, dos equipamentos. É uma modalidade do atletismo, isso tudo aí a gente já conhece um pouco, né? De que forma podemos relacioná-lo com o tema das práticas corporais e valores? A gente precisa saber um pouquinho, vivenciar um pouco as práticas corporais, né? Então a gente relaciona as práticas corporais com os valores, entendendo as regras, entendendo a prática, entendendo como é que a gente tem que praticar, como a gente vai poder fazer da melhor forma possível essa prática corporal, né, pessoal? Legal? Então, ó, já ajudei vocês a responderem essas 3 perguntas, hein? Conto com vocês, hein, galera? Muito obrigado pela participação de vocês e até mais, pessoal. Tchau, tchau.